Pega a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá? Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos na sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Agora você vai orar, né? Você vai pedir que Deus fale o seu coração, porque eu confesso que não tenho essa capacidade. Eu falar aos seus ouvidos, através do sistema de som da igreja. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Temos que aprender, queridos, e ao subirmos ao santuário, antes nós fazemos uma oração para pedir que Deus abençoe, que Deus fale. A coisa mais bela num culto, querido, não são os cantores, não é o pregador, seja lá o que for. É o Senhor no meio da sua igreja. Porque o texto sagrado diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí Ele estará presente no meio deles. E essa é uma verdade que a gente precisa redescobrir. Então, se Deus está presente, alguma coisa de boa vai acontecer. Diga amém. Porque Ele fala a nossas almas, e ao falar a nossas almas, ela rejuvenesce, ela é fortalecida, ela é renovada, ela é convertida, ela é transformada. Então, a voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, através dos cânticos, das orações, da leitura da Bíblia e da pregação, seja lá quem for que esteja pregando. Até se a burra de Balaão estivesse aqui, estou usando um texto lá, né, do Antigo Testamento, e se fosse usada por Deus, você ouvia a voz de Deus. Evidentemente, isso é um episódio do Antigo Testamento, pelo menos não tem notícia que se repetiu na história, mas só para mostrar que Deus ainda fala, Deus ainda comunica a sua palavra ao nosso coração. Então, faça uma oração nesta noite, em nome de Jesus, e eu posso lhe garantir que Deus irá ministrar ao seu coração. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por esta noite, por estarmos aqui no santuário, diante de tua augusta presença, para celebrar o Senhor, nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus todo-poderoso, o Deus que por nós tudo executa. Agradecemos por o privilégio de nos ter trazido à tua casa nesta noite. As coisas não acontecem, ó Deus, por acaso. Tu estás dirigindo o teu povo. E nós te louvamos por isso, pela tua presença no meio da tua igreja. E nós te pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, que se digne a falar conosco, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Estamos aqui para ouvir tudo aquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. Abençoe todos quanto adentraram nas portas desse santuário, que estão aqui diante de tua presença, que o Senhor possa ministrar suas almas, as almas tão carentes de ti. Abençoe-nos neste culto, abençoe aqueles que não puderam vir, por razões justificáveis diante de ti, especialmente esses irmãos que estão aí concluindo o Enem, uma prova difícil, que demanda muito tempo, muita atenção, e muitos pais estão acompanhando seus filhos, trazendo-os para casa. Ó Deus, seja gracioso para com a tua igreja. Nos abençoe nesta noite. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique quietinho, desliga os celulares.
vamos fazer uma reflexão nesse texto. Estava pensando numa palavra, né, e me veio, estou lendo o Evangelho de Mateus, eu não conseguia avançar, que geralmente eu leio 3, 4 capítulos por dia, né? Mas não conseguia avançar nesse texto de 4 versículos, porque comecei a olhar com mais atenção e Deus começou a falar ao meu coração para eu comunicar aos irmãos também. Queridos, geralmente, quando a gente lê um texto como esse aqui, de um episódio, de uma graça de Deus derramada na vida de um homem, a gente olha para o lado do homem, o que é que ele fez, quais os passos que ele deu para ser abençoado. E você poderia olhar aqui nessa direção e observar que aquele homem, ele certamente ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo, talvez, porque o texto aqui de Mateus segue-se imediatamente ao Sermão do Monte. Provavelmente ele fosse um dos ouvintes daquele sermão, provavelmente. Se você olhar outro evangelista, diz que ele estava numa cidade. Aí a gente já fica pensando que não foi bem ao descer do monte que aquele homem procurou Jesus. Foi numa cidade, você tem que compatibilizar os textos correlatos, né? As passagens paralelas, e, queridos, mas o fato é que aquele homem, ele procurou o Senhor Jesus Cristo, movido pela fé, pela sua necessidade, ele procura Jesus Cristo, e ele não somente procura, mas ele faz uma coisa que hoje muitos não fazem, é se dobrar diante do Senhor e celebrar ao Senhor, adorar o Senhor. E depois ele fez uma súplica, fez uma prece, e a prece dele foi da seguinte maneira: Senhor, se quiseres, tu podes curar-me. Quer dizer, ele não tinha dúvida que o Senhor tinha poder para curá-lo. A questão é saber se Deus queria ou não queria curá-lo. Ele disse: se quiseres, tu podes curar-me, ou tornar-me limpo. E, queridos, agora você vai olhar para o Senhor Jesus Cristo, quando Ele para e estende a mão, olhe que nós estamos tratando de um homem leproso. Um leproso na sociedade israelita era um homem imundo. Sabiam disso? É só você ler os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, que lá está a legislação para tratar, digamos assim, um caso, não é tratar para curar, é tratar um caso de um leproso, ou seja, um homem que foi acometido, ou uma mulher acometida dessa doença maligna, era levado ao sacerdote, ele fazia um exame nítido daquela doença, e se constatasse que era uma lepra, uma doença perigosa, até contagiosa na época, a pessoa era declarada imunda, olha que coisa, e era separada da comunidade de Israel. E tem mais um problema, e não podia se aproximar de ninguém. E se alguém se aproximasse, ele dizia imundo, imundo, quer dizer, ele era imundo, ele estava num estado que ninguém deveria se comunicar com ele. Diz a história que os leprosos geralmente se uniam em comunidades para compartilhar o seu infortúnio e até para poder sobreviver, porque não é fácil uma doença dessa natureza. E o texto sagrado diz aqui, queridos, que Jesus permitiu que ele aproximasse dele. E não só isso, mas Jesus estende a mão para tocá-lo. Quer dizer, eu fiquei assim extasiado, porque olhando que eu vou desenvolver um pouquinho mais essa questão da postura ou da ação de Jesus em relação a ele, e Jesus toca e diz o seguinte: eu quero. Imediatamente, diz o texto sagrado, o poder de Deus é manifestado, aquele homem é curado, é limpo daquela lepra. Glória a Deus, né? Aquele drama na vida dele. Só que Jesus não deixou ele sem uma palavra, que Jesus sempre abençoa e dá uma direção. E a direção qual foi? Que ele obedecesse o que estava escrito na palavra do Senhor. O sacerdote que declarara o homem leproso ou a mulher leprosa, e imunda ou imundo, ele mesmo tem autoridade dada por Deus para declará-lo limpo, depois de a pessoa se apresentar diante dele,
ele examinar nitidamente se houve realmente a cura e oferecer aquilo que a lei prescrevia que deveria se fazer, não é? No caso de uma pessoa que tivesse posses, tinha que levar um casal de ave e levar 3 cabritos e uma cabra, para poder ser oferecida ao Senhor, né? E agora, queridos, aí se completaria o ciclo do drama daquele homem e a sua reintegração à sociedade israelita. Isso é que nós podemos extrair desse texto aqui. Mas deixa eu enfocar um pouquinho a postura, a ação de Jesus Cristo. Eu queria enfatizar nesta noite em relação a esse episódio. Porque, queridos, a gente tem que entender que nós estamos em contato com a palavra do Senhor. E todos os atos que Jesus praticou têm uma lição, tem um ensinamento, tem um significado, tem um propósito. Jesus não fez nada para se mostrar a ninguém. Aliás, até eu fiquei surpreso que ele sempre, lendo os textos de Mateus e Marcos e Lucas, ele sempre, e João também, ele sempre fugia da publicidade, do holofote, coisa que hoje é muito comum, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo em tese, né? Todo mundo quer se apresentar nas redes sociais, né? Mas veja, ele fugia digamos, desse glamour, né, de estar em evidência, seu alvo, né? Ele não tinha Jesus não veio para este mundo com essa finalidade. Então vamos olhar. A primeira coisa, irmãos, que você pode observar aqui, Jesus mostrou-se acessível para com o leproso. Aí eu comecei a observar a grandeza de Deus, porque o texto sagrado diz que o nosso Deus é um Deus transcendente, Deus glorioso, sublime, perfeito. Mas esse Deus que é transcendente, ele é imanente também. Ou seja, ele resolveu graciosamente encarnar, assumir a natureza humana e conviver conosco aqui. E se tornar acessível a todos. Ninguém, queridos, que procurou o Senhor Jesus Cristo naquela época e hoje também, hoje pela fé, que não tenha encontrado a Ele. Isso se for feito de coração. Né? Então, essa acessibilidade de Deus é uma graça extraordinária. Quer dizer, você pode acessar a Deus através de Jesus Cristo. Isso pela fé. Esta graça é para mim, para você, para todos que se encontram aqui nesta noite. O nosso Deus não é um Deus inacessível, apesar de Ele ser transcendente, Ele habitar no alto e sublime céus. O céu não pode conter a glória de Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é eterno e assim por diante. Mas Ele é acessível para você aqui nesta noite, louvado seja Deus por isso. Você pode estar em contato com Ele pela fé. E aquele homem fez isso, ele aproximou-se, teve coragem, porque ele sabia que o Senhor era acessível, podia entrar em contato com Ele. Esse é o nosso Deus, o Deus que eu anuncio, o Deus que eu tenho o prazer de pregar, queridos. Esse Deus que abre o seu coração para receber, para entrar em contato com você. Paulo diz que o nosso Deus não está longe de cada um de nós, queridos. Essa acessibilidade de Deus enche o meu coração de alegria, saber que quando eu clamar, Ele está pronto para ouvir o meu clamor. Se você ler os evangelhos, você não vai em um episódio sequer que Jesus não tornou-se acessível a alguém que tenha o procurado de coração. E de ter falado com aquelas pessoas. Eu só encontrei um texto que Jesus silenciou diante de um homem que o interrogava, que o homem queria satisfazer a sua, digamos, curiosidade intelectual, não queria resolver o problema da sua alma. Jesus entrou calado diante do tribunal, diante de Herodes, e saiu calado também. Ele não teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, porque não havia sinceridade no coração.
Olha, lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, diz o seguinte, o texto sagrado: e o verbo, no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você desce um pouquinho mais o texto, você vai encontrar o texto que eu acho o mais lindo da Bíblia Sagrada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que Jesus disse que aquelas pessoas que tiveram, os reis de Israel, os profetas antigos desejaram, pelo menos, ter o privilégio de ter passado um dia contemplando a face e ouvindo a voz de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Deus tornou-se acessível. Alguém já disse que Deus está embaraçosamente perto de cada um de nós. O olhar de fé descortina este Deus real, verdadeiro, que tem prazer no homem, a quem Ele criou a imagem e semelhança sua. Lá no Evangelho de Mateus, nós encontramos o próprio Jesus fazendo um convite às pessoas. Veja como Ele tornou-se tão acessível a ponto de convidar um miserável pecador nos seus dramas, nas suas dificuldades, a se achegarem a Ele. Diz o seguinte a palavra do Senhor, estou lendo Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 e 30. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu coloquei nas redes sociais 3 quadros que vocês talvez tenham visto. Geralmente eu coloco 3 quadros, né? Porque até quando vai passar para o WhatsApp, ele não fica aqueles quadrinhos, fica os quadros, né? Um após o outro. E falando sobre essa questão, queridos, da satisfação da alma, da razão de ser da nossa existência. Queridos, não nos iludamos, as coisas deste mundo não satisfazem a sua alma é imortal, ela só se satisfaz em Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Santo Agostinho disse uma frase que eu nunca esqueci quando fiz a leitura das Confissões. Ele diz: contar de te amei, ó antiga e sempre nova formosura, contar de te amei. Fizestes para ti, inquieto está o nosso coração, até que em ti descanse. Queridos, você não terá paz, não terá felicidade, a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos revela. Esse é o programa de Deus, que você se satisfaça em Deus, em Jesus Cristo. Muito bem. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isso Deus falando para o povo de Israel e falando para nós nesta noite. Aí ele pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, eterna, dando as firmes beneficências de Davi. Um dos últimos apelos que Deus faz ao homem para se achegar a si, encontra-se em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz o seguinte: e o Espírito e a esposa, a igreja, dizem: vem, e quem ouve, diga: vem,
e quem quiser, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Então, a primeira coisa, nesse texto aqui, Deus tornou-se acessível para você, querido. Para você, para mim, para nós. Glória a Deus por isso. É que nós podemos entrar em contato com Deus através de Jesus Cristo pela fé. A segunda, irmãos, é que Jesus aceitou a adoração. Olhe que nós estamos numa sociedade israelita, nesse texto aqui, onde o Deus, para os judeus, era uma só pessoa. A Trindade, os judeus não aceitam essa verdade, que está lá no Velho Testamento, e confirmada, autenticada, ratificada, chancelada pelo escrito do Novo Testamento. E o texto diz que o homem cai aos pés de Jesus e o adora, e ele não rechaça aquela adoração. Por quê? Porque, irmãos, Jesus Cristo é Deus. Amém? Ele é o Deus Filho, da mesma essência, gerado pelo Pai, da mesma essência e com os mesmos atributos. Jesus Cristo é Deus. Quando Jesus quis um feedback, ele perguntou: o que dizem as pessoas aí acerca do Filho do Homem? E eles disseram: um diz que tu és o Jeremias, outro é Elias, ou um profeta tal. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Querido, Jesus é o verbo, o Logos divino, que é a mensagem que eu preparei para entregar à igreja. Seria hoje, mas Deus mudou a direção, está prontinha, está no forno. Como tem outra, viu, sobre o culto, a reverência, o respeito, a presença de Deus na igreja. Isso aí é para outro momento. E o texto diz, queridos, que esse Deus, o Filho pré-existente, ele assume a natureza humana para um propósito redentor, para morrer na cruz por mim, por você, por nós, pela igreja. Mas veja o que o texto diz acerca da deidade de Cristo. Disse Paulo: porque nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Veja o que diz o texto de Apocalipse. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. Era o número deles milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. No outro texto: eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então aquele homem tinha muita razão de se ajoelhar, se prostrar e adorar a Jesus Cristo. Amém? Nós cantamos hinos belíssimos a Cristo aqui, dos Salmos e Hinos. Louvamos teu Deus pelo dom de Jesus. E outros hinos que falam sobre a deidade de Cristo, que enchem o nosso coração de alegria, porque é a palavra de Deus que está sendo revelada para o nosso coração. A outra bênção, irmãos, a outra coisa, a atitude dele, que ele atendeu a súplica do leproso. Ele disse o seguinte: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Fez uma súplica, fez uma oração. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Olha, você que tem negligenciado
os momentos que a igreja aqui está orando, você está perdendo e está pecando contra Deus. Queridos, olhe, Deus fala conosco de diversas maneiras, por circunstâncias, por sonho, por uma palavra profética circunstancial, e especialmente pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Mas só há um método, uma maneira de você falar com Deus, é através da oração. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, mas Deus já ouviu a sua voz hoje em oração? Davi disse: pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Ao meio-dia me apresentarei a ti, Senhor, e vigiarei. E os irmãos negligenciando o momento mais precioso na vida de um cristão, quando ele se prostra diante de Deus para invocar o seu santo e glorioso nome. Nenhum ministério, já coloquei nas redes sociais um quadro com esses dizeres, nenhum ministério se sustenta sem oração. A oração traz o poder de Deus para a vida da igreja, queridos. Há uns 30 anos atrás se dizia, o senhor se lembra, o mais antigo sabe disso, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, também nenhum poder. Satanás, ele luta contra você para que você não venha buscar a face do Senhor junto com os seus irmãos em Cristo. E não vai dizer que ora em casa, que não ora também não. Estou supondo. Posso fazer juízo de valores, né, mas com certeza, se você não tem prazer de orar com a igreja, a sua vida de oração em casa também é meio complicada. Aí você diz, mas pastor, não tem tempo. Eu trabalhei, irmãos, 10 anos no comércio, de manhã e de tarde. Estudei faculdade à noite. Arrimo de família, mas eu tinha um prazer, uma sede de correr. Quando não podia à noite, era no sábado pela manhã, junto com um grupo de irmãos. Procurava não perder os cultos de oração da igreja, porque eu sabia que Deus estava ali para ouvir o clamor da igreja, queridos. Se dois dentre vós, disse o Salvador, concordarem num determinado assunto, será dado por meu Pai que está no céu. Por isso você tem que orar com o povo de Deus. E aquele homem orou ao Senhor, pediu. Deixa eu olhar alguns textos aqui. Clama a mim, responder-te-ei. Amém? Olha, você clama e Deus o quê? Responde. Ele mesmo comprometeu-se a responder a sua oração. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. E ele diz, todo aquele que pede, responda, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre, queridos. Aí ele diz aqui, e qual o pai entre vós que se o filho lhe pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dado aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, queridos, vamos aprender a valorizar mais. Temos aí uma convocação no dia 15 de novembro para jejum e oração. Tenho certeza que muitos já marcaram compromisso de lazer. E está marcado desde dezembro do ano passado. Momento que a igreja se reúne para se humilhar diante de Deus, para buscar a sua santa presença. Que nós precisamos desesperadamente buscar a presença do Senhor.
Enquanto, querido, você não valorizar a oração, o seu ministério vai definhar. Você não vai conseguir. Pastor que não ora, presbítero que não ora, diácono que não ora, meu Deus do céu, está com dificuldade. Como é que vai enfrentar o reino das trevas, queridos? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo e seus anjos. Buscar-me-eis e me e achareis, quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Promessa de Deus. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Graças a Deus que nós temos um grupo aí que está buscando a presença de Deus. Glória a Deus. E orando por você, viu? Pela sua família, pela sua vida. Porque esse grupo está orando não é só por si, não. Orando por vocês, por nós, pela igreja, queridos. Mas a quarta coisa, irmãos, é que Jesus manifestou o seu imenso poder limpando o leproso. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Que eu já disse, olha, tocar no leproso era proibido, era imundo. Ninguém queria negócio com leproso. É só assistir aquele filme Ben-Hur, que tem ali, filme histórico ali, tem uma parte lá que fala de leproso, comunidades. Você vai conhecer, vai saber o drama de uma enfermidade terrível que a pessoa é acometida e que vai corroendo a estrutura física da pessoa, comendo as carnes do dedo, do nariz. Jesus, misericórdia. Mas, irmãos, o poder de Deus é tão grande, tão imenso, que o texto sagrado diz que o Senhor tocou. É por isso que alguém reclama, tocou-me, Jesus tocou-me. E de paz encheu o meu coração. O toque de Jesus Cristo, esse toque benfazejo. Amém? Que cura, que liberta, que transforma. Mas não somente o Senhor tocou, mas ministrou uma palavra de cura, de libertação. Diz o texto aqui, ser limpo. Agora deixa eu fazer uma aplicaçãozinha. Veja bem, estou administrando aqui o tempo. A lepra, queridos, ela representa, simboliza o pecado. E eu comecei a observar o texto lá de Levítico, e a purificação envolvia derramamento de sangue. Nós, queridos, já nascemos contaminados pelo pecado. Foi que nós vimos hoje na classe dos senhores aqui, até surgiu uma demanda lá, grande, né? Até eu disse que ia reservar um dia para a gente fazer um pinga-fogo. Eu, o Walter, já daí, o Walter sentar, e quem tiver pergunta difícil, traga para nós, que a gente passa um dia conosco, para a gente almoçar junto aqui, para tirar dúvida. Como o tempo tinha que administrar, que o professor tem que administrar o tempo. E às vezes o aluno faz uma pergunta e a gente tem para atender, mas tem um tempo, tem um negócio para desenvolver. Mas surgiu uma demanda complicada hoje pela manhã. E as criancinhas, se morrerem na idade que não é da idade da consciência, e aí? Está salva? Cadê os textos? Aí a gente apresentou uma solução reformada, que compulsoriamente os méritos de Cristo é imputado àquela criança e ela é salva pelo poder de Jesus Cristo, independente dela exercer fé, porque não exerce, porque a criança de 1 ano exerce fé. Mas, irmãos, o que eu queria falar é o seguinte, para enfatizar, a questão da lepra, para a purificação, para a declaração, para a liberação do indivíduo plenamente, teria que haver sacrifício de animais.
animal era morto, sangue derramado, e aquilo apontava para quem? Para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa questão de limpeza, de purificação, queridos, é através do sangue do Cordeiro. O homem já nasce leproso, espiritualmente falando, imundo. Ah, a criancinha santinha, nada. Ela já nasce com o pecado já entranhado em sua natureza, é pecadora. É só uma questão de tempo que o pecado começa a se manifestar. Essa é a experiência do homem, isso que a palavra de Deus declara. Então a lepra para a purificação, o animal era imolado, botava sangue na mão do sacerdote, ele pegava na mão esquerda, pegava com o dedo assim, e na orelha, no polegar e no polegar do pé. Do pé direito, para depois com azeite também fazia o mesmo processo, para depois declarar o indivíduo limpo, ele podia ser reintegrado à sociedade israelita. Quer dizer, sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há expiação pelo pecado. Não há. Mas graças a Deus que o Cordeiro foi imolado, e hoje nós iremos nos lembrar, trazer a memória da igreja esse momento do sacrifício de Cristo. Quero ser limpo imediatamente, instantaneamente. O poder de Deus envolveu aquele homem e a doença desapareceu para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus, querido, o Deus Todo-Poderoso. Jó disse em certo momento: bem seu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. As suas dificuldades, o seu drama não é páreo para a graça de Deus. Amém? Para o poder de Deus. O texto diz, queridos, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não estou dizendo que a doença que você porventura tenha seja provocada pelo diabo ou por pecado seu. Não, isso não me interessa dizer isso aí. O fato, eu estou dizendo que Jesus Cristo é o grande libertador. Amém? O seu poder é imenso. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Paulo disse: nele habita toda a plenitude da divindade. Amém? Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E lembre-se que a purificação do pecado só pode ser feita pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Esse sangue tem poder, há poder no sangue de Jesus. Até o hino da harpa parece, não é? Como é, Gênesis? Pois é, há poder no sangue de Jesus. Ô, glória! Amém, irmãos? Há poder, né? Pois é. Então, queridos, o poder foi manifestado e aquele homem foi abençoado, foi limpo, foi curado. Ainda hoje o poder de Deus é manifestado na vida de quem crê nele. Amém? Diga amém. Quer dizer, isso pode ser você nesta noite. E lembre-se que o maior drama do homem não é uma doença física, é a doença espiritual. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica o quê? De todo pecado. Ele lava a alma, faz ela renascer, reconcilia ela com Deus. Que coisa linda, querida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E para terminar, sabe o que ele fez também? Ele instou com o curado, agora já estava curado, a observar o que a lei de Deus prescrevia. Olha, queridos,
Você está pensando que depois que você foi alcançado pela graça, você está livre para fazer o que você quer? Tá não, viu? Tem regras, tem limites. Há um código de santidade que foi entregue ao povo de Deus para ser observado. E agora Deus, pela sua graça, nos deu condições para tanto. Os seus mandamentos, diz São João, não são pesados. Deus exige da igreja, queridos, uma vida de obediência, de santidade. Samuel disse ao grande rei Saul: Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrificar. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Daí hoje o meu menino fez uma pergunta. Foi eu, de Jânio. Negócio de amizade, eu disse, olha, só que, porque quando nós somos amigos, a gente, seres humanos, eu não posso dar ordem para esses homens daqui. Posso. Porque nós somos iguais, no mesmo nível. O trabalho na igreja é um trabalho voluntário. Pastor não manda em ninguém. Se mandar, ele é besta, ele não está fazendo aquilo que Deus manda em sua palavra. A obediência de vida por causa do temor ao Senhor é outra coisa. Mas na relação com Deus, mesmo sendo amigo de Deus, eu não tenho essa liberdade de transgredir os seus mandamentos, as suas instruções e a sua lei. Não. Mesmo estando liberto da condenação do pecado. Falando para a igreja. Você quer gozar de bênção de Deus, falando é bênção material, porque isso aí, irmãos, não é o foco central do Evangelho. Quer gozar de intimidade com Deus, de bênçãos espirituais, ande direitinho com Deus? Lá no Salmo 84, diz o seguinte, no versículo 11, o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Observe, não negará bem algum aos que andam na retidão. Você quer as bênçãos de Deus, ele não quer andar nos caminhos do Senhor. Que conversa é essa, meu querido? Chegou a hora da igreja acordar, viu? E começar a trilhar um caminho de santidade e obediência à palavra de Deus. Foi isso que ele recomendou. Vai e se mostra ao sacerdote. O senhor está curado, está limpo, mas tem um problema para ser resolvido perante o povo de Deus, perante o povo de Israel. Vá lá. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, alguém, quer dizer, aquilo que eu falei, publicidade está fora, glamour, holofote, Jesus não estava preocupado com isso. Não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação aquilo que Moisés ou a lei de Deus determinou. Ou seja, ele convoca a pessoa para viver uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus. Queridos, Deus, por mais que Ele queira bem a gente, mas é um Pai rigoroso. Eu já falei aqui, a bondade e a severidade de Deus. Não pense que Deus vai alisar pecado de crente não, porque é seu filho não, viu? De pastor, presbítero, diácono, seja lá quem for. Ele chega junto. É como eu cheguei e como os senhores pais que têm filhos chegaram em algum momento na vida dos filhos, quando eles faziam o que não desagradava a você. Você tirava o cinturão, dava uma lapada lá do interior. Uma disciplina, que pode ser até física, um critério, ou pode ser privar a criança de alguma coisa, é disciplinar também. Quer estragar o seu filho? Faça o que ele quer. Pois é, queridos.
Foi o que Jesus fez, viu, nesse episódio, viu? Né? Foi o que ele fez. Bem-aventurado aqui o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer ver uma vida abençoada, em comunhão com Deus? Obedeça. Amém? Obedeça. Você tem o Espírito, tem a palavra e tem a lei de Deus, a lei de Cristo, que é mais exigente do que a lei mosaica, sabia? Por exemplo, a lei mosaica, o adultério era um ato físico. Aí Jesus disse, eu porém vos digo. Aí ele mostra lá o coração do homem, e ali ele atinge o coração do homem. A questão não é só praticar, é a intenção formada no coração. Por isso que eu coloquei um quadro na rede social, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão, depende só da ocasião. Estou certo ou estou errado? Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão, depende só da ocasião. Porque já está no coração o desejo de roubar. Deus te abençoe, querido. Diga amém. Te dê graça. Que nesta noite a palavra de Deus enche o seu coração, viu? Porque nesse episódio nós vimos que Deus tornou-se acessível para aquele homem, vimos que ele aceitou a adoração daquele homem, não foi? Vimos que ele atendeu a súplica daquele homem, e atende a sua também, viu que ele manifestou o seu poder curando aquela lepra, dando saúde àquele homem, e por fim ele instou que ele obedecesse, estava prescrito na lei de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. Quer fechar os olhos? Quer pedir que Deus nessa noite lhe ajude? Século 21, 3 de novembro de 2019, daqui a pouco chega 2020, o tempo passando, e a gente precisa mudar, irmãos, para melhor, para a glória de Deus. Amém? Sim, Senhor. Obrigado. Feche os olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer porque encontramos na tua palavra, Senhor, as diretrizes para as nossas vidas. Tu és o grande Deus, tu és o nosso Deus, tu és o Deus verdadeiro e nós somos os teus filhos, os teus servos. E queremos, ó Deus, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te peço pelos teus filhos, as tuas filhas, que se encontram aqui nesta noite em tua casa. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude a vivermos uma vida que te agrade. Uma vida, ó Deus, confiando em ti, obedecendo em tudo a tua santa e bendita palavra, e amando ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoa aqueles que não puderam vir o culto hoje à noite. Tenha misericórdia deles, pedimos por aqueles que estão nos ouvindo e vendo através das redes sociais, que o Senhor esteja abençoando a vida deles de uma maneira toda especial, e que aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo, possam nesta noite tomar essa decisão de confiar em Jesus para a salvação deles. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém.